Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Como é bom estar aqui com vocês nessa manhã louvando a Deus e ouvindo a canção que diz: para viver assim, só para você. Essa é a consciência que nós temos que ter, porque nós somos cristocêntricos, e ser cristocêntrico é colocar Cristo no centro e as demais coisas ficarão à parte. Então fico muito feliz de ver vocês cantando. Vejo que vocês deram um crescimento extraordinário, vozes belíssimas, vozes suaves, que coisa linda. A vida espiritual tem que ser assim, uma vida bela, uma vida suave, uma vida contagiante, amém? Então é uma vida que nos emociona. Com 66 anos ouve falar de Cristo, você chora, porque Ele é a tua vida, é a razão de você viver. Se não for assim, irmãos, não tem razão de estarmos aqui. Você entende isso? Bendito seja o nome do Senhor, amém? Eu ia cantar, mas diante de vocês eu vou ficar quieto, amém? Então, muito obrigado, podem descer. Vamos orar? Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos? Obrigado, Senhor, por esta manhã de bênção, por estarmos na Tua presença, gozando do Teu cuidado, da Tua preeminência em tudo, e isso alegra o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra ela vai fazer diferença nos nossos corações nessa manhã. Ela vai nos levar a ver o Teu amor, mas também a responsabilidade que temos como Teus filhos de nos mantermos nos princípios e nos padrões que você estabeleceu para que tivéssemos uma vida. Muito obrigado, Senhor. Abençoe essa igreja, os seus ministros, os seus membros e todos aqueles que fazem parte para que o teu reino cresça na face da terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vocês podem sentar. Já que você veio, já que você está aqui nessa manhã, eu peço a você que aguce bem os seus ouvidos para as coisas que Deus tem para falar para o seu coração, porque elas vão verdadeiramente abençoar a tua vida. Agora eu também sei que não é fácil vir nessa igreja pregar, porque vocês têm aqui um apóstolo mestre, amém? Quantos concordam com isso, digam glória a Deus. E ele sabe ensinar, ele conhece a doutrina da palavra. Então não é qualquer pessoa que vem aqui e vai dizer qualquer coisa que vai convencer vocês. Mas eu vou tentar, pela palavra de Deus, introduzir alguma coisa no coração de vocês nessa manhã. Amém? Eu quero ministrar em cima de um versículo bíblico, mas não vou usar nem o versículo bíblico todo. Vou usar apenas uma palavra do versículo bíblico para nós sermos dessa manhã abençoados. Eu queria que você fosse comigo a Gênesis, no capítulo 1. Você pode abrir lá. Glória a Deus. Nós vamos olhar nessa manhã a consciência de pessoas que escreveram aquilo que nós temos como Bíblia hoje. E claro que a Bíblia que você tem na sua mão, ela só pode estar onde ela está hoje, com os escritos que ela tem, porque houveram muitos trabalhos. A Bíblia não começou dessa forma. Ela não era em português, ela não era em inglês, ela não era em grego, ela não era em hebraico, ela não era em aramaico. Ela não começou com letras, ela começou com símbolos, né? E para nós conversarmos sobre o que vamos falar hoje, você vai ver a inteligência de Deus e o poder do Espírito Santo em todo o compêndio bíblico que hoje nós temos. E eu espero que você seja aquela pessoa que valoriza a palavra que você tem, porque hoje nós não temos tempo de contar como foi toda essa história, de mostrar gráficos. Quem sabe um dia possamos fazer isso. Mas os egípcios, por exemplo, quando eles quiseram falar sobre cabeça, eles não tinham letras, eles não tinham palavras, então eles tinham um símbolo.
E eles começaram com aquilo que eles tinham, porque Deus vai te alcançar com aquilo que você tem. Deus vai te alcançar no conhecimento que você tem sobre Ele. À medida que você cresce mais nele, Ele vai se revelando mais e mais. Porque Deus sabe que nós somos humanos e nós temos limitações como humanos. Por isso que Cristo veio, para nos melhorar verdadeiramente no quesito dessa construção da limitação. Nós sabemos que Ele veio para uma transformação conosco, mas passo a passo o desejo de Deus é que as limitações que nós temos de entendimento, ela possa ir sendo banida da nossa vida. Então, os egípcios construíam aquilo que está escrito hoje através de símbolos. E Moisés, que foi criado, nasceu no Egito e foi criado na casa da filha de Faraó, ele conhecia muito bem a língua egípcia, conhecia muito bem os seus sinais, mas ele também aprendeu com a sua mãe, porque foi a própria mãe dele que o criou. Pastor, o senhor veio aqui para falar de velha aliança. O nosso pastor gosta muito de falar de nova aliança. Tenha um pouco de paciência e nós vamos chegar lá, ok? E por que eu estou trazendo esse texto hoje e a figura de Moisés? Porque quando você vai ouvir os escritos de Paulo, já no grego ou no aramaico, você vai ver que Paulo, ele tem uma leitura bem específica do profeta Moisés, muitas vezes falando sobre o nome de Moisés e muitas vezes não falando no nome de Moisés, mas trazendo à memória pelos escritos gregos tudo aquilo que Moisés interpretou de Cristo. E eu posso te dizer que a leitura que Moisés teve de Cristo foi a leitura bíblica que Paulo teve e nos deixou. Foi a própria leitura que Jesus Cristo também teve e nos deixou. Então, para nós entendermos onde está a certidão do nosso nascimento, nós precisamos apenas de uma palavra na Bíblia. E quando nós interpretamos essa palavra bíblica, nós encontramos a razão do porquê nós estamos aqui e porque Ele tem que ser o centro. Então eu vou ler para você Gênesis 1:1. Aqui diz, o tema é a criação dos céus e da terra e tudo o que neles há. Mas o texto bíblico é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Dentro dessa palavra, no princípio, que é Bereshit Bará, e o texto completo é Bereshit Bará e Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Bereshit, ela vem do contexto de Beitz, que é uma palavra que é uma proposição. E o que é uma proposição gramatical? Para que você entenda o que eu vou falar, você precisa entender isso. Uma preposição gramatical, ela é invariável e ela liga dois elementos de uma mesma frase, estabelecendo uma relação entre eles. Então você tem Bet e Rish, que é Bereshit, que é no, a preposição no, e Shit, princípio. Então quando você junta essas duas palavras, ela fala de cabeça. Por que cabeça? Porque era assim que os egípcios entendiam para falar de cabeça, uma cabeça. E eles colocavam a cabeça do boi, por exemplo, para mostrar para as pessoas que aquilo ele estava falando de uma cabeça. Então essa expressão é cabeça, e é a primeira palavra que nós encontramos no Sefer de Deus, ou no contexto daquilo que os judeus chamam de Torá. E essa primeira palavra, ela é a palavra que destrincha
todo um compêndio teológico, profético, que a Bíblia tem para nós. Eles têm isso como um texto sagrado, e muitas vezes nós não entendemos o porquê os judeus se movem dessa forma. E essa palavra ela tem uma conotação também muito forte no cânon. E na tradução que nós temos hoje, a Tanakh, que é a Bíblia que nós conhecemos, mais precisamente o livro de Gênesis. Ok? Então essa pequena palavra, bet, é uma preposição que liga um fato ao outro. Quando diz no princípio, está ligando coisas que nós vamos ver nessa manhã bem rapidamente. A minha palavra será bem breve, amém? Para vocês nessa manhã. Como foi que Deus falou com Moisés e lhe deu a revelação de tudo aquilo que Paulo depois destrinchou quando teve a sua conversão? Deus partiu com Moisés de um ponto do conhecimento para o desconhecimento. Ou seja, muitas coisas que Moisés não conhecia por ser egípcio, mas por ser um homem que Deus escolheu e vivendo com a sua mãe, aprendendo muitas coisas e transformando palavras e símbolos. Deus pega esse conhecimento de Moisés, muito pequeno, e leva ao grande conhecimento. E hoje nós temos como provar, nem precisaríamos, do porquê de Moisés ter a revelação cristocêntrica no livro de Gênesis. Como eu disse, a escrita não começou como nós conhecemos hoje, mas com os anos, os homens foram estudando até que eles chegaram na escrita hebraica, que já não tinha mais símbolos, mas os símbolos foram transformados em letras. E essas letras sucessivamente formaram um compêndio, e estudadas, dali ramificaram-se outras e outras e outras e outras línguas. E assim, nós temos hoje o livro que nós podemos ler e falar uma mensagem, precisando apenas de uma palavra, para trazer uma realidade, que é a realidade que a igreja precisa viver nos dias em que nós estamos. Porque de fato, de verdade, os nossos primeiros pais, eles viveram a realidade do cristocêntrico. E muitos de nós até falamos que somos cristocêntricos. Eu percebi, pelas músicas que nós cantamos hoje aqui, eu percebi que vocês não estão cansados, mas eu percebi que vocês chegaram a coisas bem complacentes assim com as coisas que iriam acontecer. E foi tão suave o louvor. Ele não foi estridente, poderia ser, mas eu percebi que Deus estava preparando o clima que nós teríamos nessa manhã, esse clima de silêncio contemplativo. E como eu disse, os nossos primeiros pais, eles introduziram em nós o princípio cristocêntrico. Deus no centro de todas as coisas. Deus no centro do universo. Deus no centro dos negócios. Deus no centro da teologia, que é a ciência que estuda Deus. Deus no centro da nossa vida. Deus no centro da igreja. Mas também é fato que a igreja, ela foi perdendo. Não obstante ainda hoje afirmar e bater o pé, somos cristocêntricos. Mas eu tenho pensado, que Cristo nós temos colocado no centro? Que Cristo nós temos colocado no centro? Apenas um Cristo poético? Um Cristo que releva toda e qualquer situação que nós possamos viver?
Será que é exatamente isso que a Bíblia, quando fala de sermos cristocêntricos, está nos passando? Será que é verdadeiramente isso que nós estamos vivendo? E olha que nós temos uma riqueza tremenda através da nossa língua, porque enquanto, por exemplo, o hebraico só tem 8.100 palavras, é muito pouco para um idioma. O dicionário de Aurélio diz que o português tem 195.000 palavras. Mas é extraordinário quando nós lemos a palavra de Deus e vemos a obra do Espírito Santo, mesmo no contingente de poucas palavras como o hebraico. Eu fico imaginando se o hebraico tivesse essa quantidade de palavras que o português tem. E, não obstante o português ter tantas palavras, no português uma palavra pode significar 10 coisas. Como eu sou nordestino, eu me lembrei hoje de manhã da manga. Então nós temos a palavra manga, mas nós temos manga como fruta, nós temos manga como camisa, manga de camisa, nós temos manga de candeeiro, que talvez aqui a maioria de vocês não saiba o que é um instrumento que nós usávamos no Nordeste, quando não existia energia, né? O mangote do carro ou do caminhão, deriva da palavra manga. A manguita, que é a manga pequena, a mangueira, que nós aguamos a casa e lavamos a casa, também deriva de manga. Então imagine uma palavra, um idioma que tem 195.000 palavras, ainda tem palavras que você consegue, através de uma palavra, desmembrar 10, 12, 15 sentidos dessa mesma palavra para outras coisas que nós vamos usar. Agora você imagine um idioma restrito, que tem 8.100 palavras, o que não se pode fazer com esse idioma. Então é isso que nós vamos ver um pouquinho nessa manhã. Isso me diz que pela quantidade pequena do hebraico em suas palavras, pode ser que haja uma possibilidade muito maior de que uma palavra signifique muitas e muitas outras coisas, para que a gente possa ter um contexto de tudo aquilo que nós queremos ter. Por exemplo, eu falei no início da ministração que essa preposição no, quando nós encontramos na Bíblia, a sua origem é beitz, no. Então essa palavra ela também significa, assim como manga no português, no, com, por, pelo, em razão de, por causa de, em quem. Essa palavra significa isso. Essa preposição significa todas essas. E pode ser que tenham algumas outras. E a palavra que está ligada a ela, porque a preposição liga uma palavra a outra, que é reshit, significa princípio. Por isso que diz no princípio. Significa cabeça, significa primazia, significa primogênito, significa primeiro. Então, só em ouvir isso, esse primeiro momento que eu estou falando para você, você já começa a navegar nas asas da imaginação dos textos que foram escritos por Paulo, nos quais contém Cristo como centro, assim como Moisés, em uma palavra, começando o livro primeiro, ele mostra a teologia da cristologia para nós. E aí quando nós vamos ler, por exemplo, um texto clássico de Paulo, que é Colossenses capítulo 1, de versículo 13 a 18, que eu vou pedir que você abra agora, para você não dizer que eu não pedi para abrir a Bíblia e ler somente uma palavra, não é? Eu li apenas uma palavra. Bereshit, Bará e Elohim. No princípio criou Deus. Esse texto de Colossenses, que eu teria o desejo de colocar aqui, mas por conta da tela, talvez as letras que eu selecionei não pudessem aparecer.
Mas em Colossenses 1:13 a 18 diz assim: o tema é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Olha, veja bem que coisa linda. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. E Paulo escreve exatamente assim, versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No, preposição, qual? Cristo. No, preposição, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, Reshit, de toda a criação. Pois nele, Beitz, a preposição, foram criadas todas as coisas. Você não está vendo que existe uma lógica desse texto com o que nós lemos de Gênesis? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Era exatamente isso que Moisés estava falando na criação. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi feito por meio, Beitz, preposição, por meio dele e para, Beitz, preposição, para ele. Ele é antes, Reshit, de todas as coisas. Nele, Beitz, tudo subsiste. Ele é a cabeça, Reshit, do corpo da igreja. Ele é o princípio, Reshit, o primogênito, Reshit, de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha Reshit, a primazia. Então você percebe que não é apenas dizer que Moisés foi um profeta na velha aliança, mas a gente percebe por uma palavra de um texto bíblico, Breshit. Você encontra a pessoa de Cristo, lida por Moisés, recebida por revelação de Deus e trazida aos homens num livro que nós nem olhamos mais para ele. Mas é essa palavra que nos faz encontrar a nossa certidão de nascimento em Cristo. Eu não sei se para você isso tem a relevância que tem para mim. E aí, quando nós olhamos os escritos de Paulo, nós podemos perceber que em tudo aquilo que ele escreveu, Paulo estava fazendo uma leitura, nada mais, nada menos, por revelação de Moisés e o que Moisés escreveu sobre Cristo. Aquele que por ele, nele, através dele, são todas as coisas, porque ele é o cabeça, ele é o princípio, ele tem a primazia, ele é o primeiro. Você já imaginou como é rico o livro do nosso Pai? O que uma palavra pode nos trazer de revelação para a nossa vida? Eu sei que todos nós temos uma certidão de nascimento, mas nessa manhã eu estou te dando através dessa palavra a tua certidão de nascimento celestial. Você sabe como você começou, você sabe de onde você veio. E essa revelação não foi somente dos escritores da Nova Aliança. Essa revelação está contida em
todos os escritores da velha aliança. E os escritores da nova aliança, todos eles fazem essa leitura e por revelação, eles escrevem o que nós estamos ministrando nessa manhã. O apóstolo Paulo, no texto que eu li, ele estava dizendo que Moisés não estava apenas usando figuras ou contando uma história, dizendo no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, ele não estava contando apenas uma história. Ele estava dizendo para a humanidade que a partir daquele momento, lá até onde essa humanidade fosse, todos eles receberiam uma certidão original do seu nascimento cristocêntrico. Eu sei, talvez se não fosse esse clima que o Espírito Santo construiu nessa manhã, vocês já estivessem dançando e pulando, mas eu vejo que amanhã não é para isso. É para a gente pensar. Agora alguém pode perguntar: pastor, como é que nós sabemos que Moisés tinha essa visão que o senhor está dizendo? Numa palavra bíblica, na primeira, ele já se tornou cristocêntrico sem falar em Cristo, mas falando as palavras que são usadas por aqueles que fizeram a leitura na nova aliança e que falaram as mesmas coisas, só que em outras línguas. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos 26, versículo 19. Atente para isso. Paulo disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Visão celestial. Isso tem a ver com princípio. Não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando no templo, tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão, preste atenção nisso, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Então o que Paulo estava dizendo, o que Paulo pregava, o que Paulo ensinava, ele ensinava a visão cristocêntrica, baseado em quê? Nos profetas cristocêntricos e nas revelações que o próprio Jesus Cristo lhe deu quando ele se encontrou no caminho de Damasco. Ele diz: eu não digo nada além daquilo que já foi dito. E olha, os profetas disseram, e Moisés também disse. E o que foi que Moisés disse? Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro, Reshit. Você percebe que tudo vai para aquela palavra? A partir de hoje, quando você for ler sua Bíblia e encontrar essas palavras e essas preposições, você vai lembrar de uma palavra de Gênesis, Bereshit. E ele disse: isto é o que Moisés disse e os profetas, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ele seria o primeiro. Bem, se ele foi o primeiro, na primeira palavra que Moisés encontrou para colocar em Gênesis, ele também é o primeiro, porque ele tem a primazia na ressurreição e ser o primeiro a levantar os irmãos que somos nós. Então você percebe que tudo diz respeito a princípio, primeiro, cabeça, primazia. Tudo isso Paulo estava aplicando a quem? A Cristo.
porque ele interpretou Moisés e os seus escritos como alguém cristocêntrico. Então você percebe que desde o início era o desejo de Deus que o homem fosse cristocêntrico, e que o homem passasse por revelação esse fato, para que os demais que viessem depois se tornassem também cristocêntricos. Agora, eu perguntei no início da mensagem, todos nós dizemos, somos cristocêntricos, porque cremos em Cristo. Agora, qual é o Cristo que nós estamos colocando no centro da nossa vida? Será que é esse Cristo que Moisés falou, que os profetas falaram, que Paulo falou, que João viu na ilha de Pátimos? Para colaborar conosco nessa manhã, tem alguns textos em João 1:1, diz assim: no princípio, Reshit, usando Bereshit, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele estava no princípio. E você diz assim: poxa pastor, mas eu já sei que ele está no princípio. Sim, eu também sei. Agora, ele está no princípio na sua vida em quê? Aonde? Como? As suas necessidades fisiológicas, que muitas vezes lhe levam ao pecado. Você não acha que se Cristo fosse o primeiro, essa necessidade seria a segunda, e você a venceria? Por que você não vence o desejo da sua carne? Porque ele não é o primeiro. Então, na verdade, você pode estar dizendo: eu sou cristocêntrico, mas quem está no centro é a minha necessidade fisiológica. Em Marcos capítulo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Princípio, ele é o princípio, porque ele é o primeiro. Em Mateus 1:1 diz assim: livro da genealogia, livro do Gênesis de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então isso vai nos ensinando que todos os escritos que nós temos na Nova Aliança foram escritos a partir de uma leitura cristocêntrica que nos foi dada por Moisés e que não foi fácil. Porque ele teve que desconstruir durante 40 anos no deserto junto com Jetro aquela figura que representava o primeiro princípio, a cabeça, em palavras, para que essas palavras pudessem chegar até nós hoje. Então nós temos que ter verdadeiramente uma consciência quando nós falarmos: eu sou cristocêntrico. Cristo é o centro da minha vida. Porque se nós não estivermos construindo em cima de uma verdade, a verdade que nós recebemos, nós estaremos sendo atores. A Bíblia chama atores de hipócritas, e eu não estou chamando ninguém aqui de hipócrita, não vim aqui para afrontar ninguém. Mas a Bíblia diz que o hipócrita é aquele que representa um papel. Ele é um ator. E Deus não trata com pessoas que representam papéis. Deus trata com a pessoa que Ele criou. E a pessoa que Ele criou é para ser cristocêntrica. É para viver verdadeiramente a vida de Cristo. Então vale a pena nós pensarmos: qual é o Cristo que está no centro da nossa vida? É aquele Cristo que disse assim para a mulher: os teus pecados estão perdoados, e somente isso? Ou será que o Cristo que está no centro da nossa vida é aquele que disse: os teus pecados estão perdoados, porém não peques
mais. É muito poético a primeira parte do versículo. Os teus pecados estão perdoados. Quem não gosta de ouvir isso? É poético, é doce, é suave para a alma. Mas quando nós ouvimos, espere um pouco, agora não peque mais. Isso já não é tão poético, isso já não soa tão quente. Por quê? Porque agora vai depender de nós colocarmos o Cristo no centro e não pecar mais. Tomar verdadeiramente a nossa cruz, como ele mesmo disse. Em João 5,14 a Bíblia diz assim: mais tarde Jesus encontrou no templo um homem que ele tinha levantado da cama. Você lembra disso, o paralítico? E Jesus disse para ele: olha, já estás curado. Olha que maravilha. Não é bonito você ter alguém que vem na igreja que tinha um câncer e de repente ela vem dar um testemunho e diz assim: irmãos, eu estou curada. A gente se alegra, a gente dança, é bonito. Porém, Cristo disse para aquele homem: olha que estás curado, porém não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Será que nós estamos colocando no centro da nossa vida o Cristo poético? Ou nós estamos também colocando o poético e aquele que diz: existe uma responsabilidade? Será que essa não é uma boa manhã para nós pensarmos nisso? Já que nós estamos todos assim extasiados, em silêncio, contemplativos, pensativos. Será que essa não é a manhã de nós irmos ao nosso coração e sondarmos e pensarmos: quem é que está no centro verdadeiramente da minha vida? Quem está no centro? Ele mesmo escreveu para João, quando João estava em Pátimos. Ele disse assim, Apocalipse capítulo 2: ao anjo da igreja em Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro: conheço as tuas obras. Você sabia que ele nos conhece? E ele conhece as nossas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportar-te provas por causa do meu nome, e não esmorecesse. Aí ele diz, é o mesmo Cristo agora que vai falar: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu reshit, aquele que te deu a certidão de nascimento, aquele que te constituiu e te construiu antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Este que é o princípio, este que é o primeiro, este que é o cabeça. O que é que eu tenho contra você? Quando ele diz, abandonaste o teu primeiro amor, ele está dizendo, você me abandonou. Agora nós podemos fazer uma leitura diferente, quando você olha e a palavra primeiro, porque é muito fácil dizer assim, você abandonou o seu primeiro amor. Irmão, você precisa voltar para o seu primeiro amor, mas nós temos que ter consciência, quem é o primeiro amor da nossa vida? Em outras palavras, ele está dizendo assim, você me abandonou.
Você colocou outras coisas no centro da sua vida. E ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras, as obras de Cristo, as primeiras obras. Mas aqui já não vai ficar mais poético. Senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É o mesmo Cristo. Mas eu percebo que nos dias de hoje a igreja num total, como o corpo de Cristo, tem sido muito bom cantar poeticamente Cristo. Mas nós não cantamos também poeticamente as nossas obrigações com relação a Cristo. E eu espero que você continue me amando depois dessa mensagem. Mas eu vim aqui com o coração muito aberto, porque eu sei que vocês aqui têm palavra muito boa. E como eu disse no início, não é muito fácil qualquer pessoa subir nessa plataforma para ministrar. Mas eu creio que Deus está tendo misericórdia de mim nessa manhã. E creio que a palavra que nós precisamos ouvir nessa manhã seja essa palavra. E que se essa palavra for atendida, se ela for acolhida com mansidão, ela poderá salvar a nossa alma. Então hoje, quando você for ler a Nova Aliança, você vai ver que tudo que Moisés escreveu está embutido. E o relato das origens do seu nascimento foi encontrado. E pode ser explicado, pode ser dito, pode ser escrito. Certidão de nascimento. E aí, para terminar, não sei se já passei até do horário, não. É por isso que hoje nós entendemos a vida de Paulo. E por que que Paulo, ele fez algo que muitos de nós não queremos fazer. E Paulo fez porque ele tinha uma convicção de que o centro da vida dele era Cristo, e tudo era para ser para Cristo, tudo Cristo. As demais coisas seriam secundárias. Uma certa vez, Paulo, falando aos filipenses, a Bíblia nos diz que ele não se vangloriou de ser o apóstolo dos gentios. Ele não se vangloriou por ter ido até o terceiro céu. Ele não se vangloriou por ter tido revelações que eram aos homens não lícito que se falassem, porque eram muito profundas. E talvez, de tudo aquilo que nós temos dos compêndios de Paulo, nós possamos entender hoje que ele não falou abertamente, eu vi no céu isso, mas ele começou a soltar pepitas de ouro, de coisas que ele presenciou, como Colossenses que nós lemos, cuja carta é Gênesis revelado em forma de Cristo. Mas houve um momento em que as pessoas estavam indagando de Paulo alguma coisa, e Paulo chegou e falou para os irmãos a seguinte coisa: irmãos, vocês devem se alegrar no Senhor, e eu não tenho nenhum desgosto, porque é uma segurança para mim e para vocês, que eu escreva e que eu vos fale as mesmas coisas. Que mesmas coisas? Você pode pensar que são apenas repetições, pode ser que seja, mas pode ser também que seja. Nós vamos estudar essas raízes. Pode ser as repetições das coisas que foram faladas e que foram deixadas e abandonadas ao longo das décadas. Mas ele diz: não me custa nenhum preço falar das mesmas coisas, porque elas são segurança para nós. E ele diz assim: vocês devem ficar cautelosos com relação aos cães e aos maus obreiros. Ele disse: acautelai-vos da falsa circuncisão,
Porque ele também descobriu que Cristo no centro não era apenas passar uma navalha no prepúcio de um homem, que isso tudo estava resolvido. Ele foi mais além. Ele disse: essa navalha do Espírito, ela precisa passar na alma do homem. Porque quando ela passar na alma do homem, vai existir a circuncisão do coração, a verdadeira circuncisão. E ele disse: e nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Eu acho isso lindo, porque ele diz 3 coisas aqui que me levam a crer que todas as pessoas que realmente a vida delas é uma vida cristocêntrica, elas tiveram a navalha do Espírito passada em seu coração e sua alma, e elas são, como ele disse aqui, pessoas que adoram a Deus no Espírito. São pessoas que não fazem performance apresentando adorações a Deus, mas é no Espírito que elas fazem isso. A segunda coisa que ele fala aqui é que são pessoas que se gloriam em Cristo Jesus. Tudo que eles fazem é Cristo Jesus. Todo testemunho, a glória é para Cristo. Eu vi que a mesa de ceia de vocês é belíssima, não é? Eu não sei quem é que tem esse bom gosto de arrumá-la com tanta perfeição, mas isso é um testemunho que é dado para Cristo. Porque afinal de contas é nessa mesa que nós celebramos o memorial do que aconteceu na cruz do Calvário. E o que está escrito em Isaías 53. Eu vejo o pequeno jovem que estava tocando o teclado. Se as suas mãos não dançarem nessas teclas para glorificar a Cristo, os sons belíssimos do teclado nunca chegaram ao céu. Então Paulo disse: nós somos a circuncisão, nós os que adoramos a Deus em espírito, nós que nos gloriamos em Cristo, nós que fazemos tudo para Ele, nós que não murmuramos, não reclamamos se a cadeira tem acolchoado ou não tem acolchoado, se o ar está quente, se o ar está frio, se quem arrumou a mesa é melhor, quem não arrumou não é melhor, quem não botou aqui o lenço, quem não botou, quem botou. Não, não, não. Esse não é um tempo mais de nós nos prendermos. E depois do que vocês estão ouvindo hoje, eu acredito que muito mais, não nos prendermos em pequenas coisas. E ele disse, por fim, aqueles também que não confiam na carne. E Paulo disse, bem que eu poderia confiar na minha carne. Eu teria razões suficientes para confiar na minha carne. Se qualquer um outro pode confiar na carne, eu mais ainda. Por quê? Ele vai dizer, circuncidado ao 8º dia, cumprindo a exigência da lei. Sou da linhagem de Israel, sangue nobre, sangue puro. Da tribo de Benjamim, a única tribo junto com Judá que não se contaminou com o pecado dos ímpios. Nos mantemos intactos aos preceitos de Deus. Sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu vou te dizer uma coisa, se Paulo estivesse vivo, ele hoje seria o maior perseguidor da igreja, novamente. Porque enquanto ele não pudesse introduzir Cristo no centro da vida da igreja, ele estaria metendo a lenha. Você pode não concordar comigo, mas eu vou te dizer, eu posso te provar biblicamente que isso é uma verdade. Pelos fatos, e aqui está um deles que eu estou lendo agora. E ele diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja,
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nenhum de vocês, dizia ele para aqueles lá, pode se levantar e apontar algo sobre mim. Sou irrepreensível. Mas esse mais leva Paulo a se desconstruir diante da igreja e dos irmãos que o acusavam. Ele se desconstrói. E essa é uma coisa que nós não gostamos muito. Porque imagina se eu vou na frente para dizer assim, não, quero reatar minha aliança com Deus, quero consertar, o que é que as pessoas vão pensar? Paulo não. Ele se desconstruiu. Ele disse, mas para mim, o que era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição, e conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, e conformar-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para alguém que tem uma posição, se desconstruir é doloroso. Mas para alguém que disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo pela fé. Ele não vai se desconstruir como um ator. Ele vai se desconstruir como alguém que crê verdadeiramente que ele não vive mais. Então não tem nenhum problema que ele tire sua capa, que ele tire seus títulos, e que ele diga com todas as letras, o que eu quero mesmo é ser achado nele. Eu quero terminar minha palavra nessa manhã dizendo para vocês da alegria que eu tenho de estar aqui hoje e de ver o crescimento dessa igreja e de tantas coisas que estão para acontecer. Mas eu digo para vocês, queridos, se houver a decisão de realmente nós deixarmos a nossa carne, não confiarmos nela, acharmos que somos alguma coisa. Você está pensando o quê? Eu sou o presidente dos diáconos. Você está pensando o quê? Eu lidero o louvor da igreja. Você está pensando o quê? Eu sou, eu. Se tudo que acontece assim, é o seu eu que está no centro, não é Cristo. E se nós colocarmos Cristo no centro, você vai poder ver as mudanças radicais do que é Cristo no centro na vida de um ser humano. Onde as coisas podem ou não funcionar. Você vai entender porque Paulo começa dizendo, irmãos, quanto mais, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque Ele é o centro. Ele sabe todas as coisas. Se não chegou a água para mim hoje,
É porque ela não era para vir hoje. Eu não tenho que reclamar. Mas com certeza Ele sabe que o meu corpo precisa de água e que eu tenho sede. Amanhã ela chega. Eu não tenho que viver ansioso por coisa alguma. E eu queria te fazer um convite nessa manhã. Eu sei que nós estamos aí na pandemia, mas quantos aqui creem que esse lugar tem cura? E que Jesus está aqui. O Bereshit de Deus está aqui nessa manhã. Não apenas como uma preposição, não apenas como a junção de duas palavras que nos deram nessa manhã, e já foi extraordinário para mim, pelo menos, receber hoje a minha certidão de nascimento, de fato e de verdade, porque no dia que eu recebi Jesus Cristo, essa certidão me foi dada, só que eu não sabia, mas hoje eu sei. Por isso que está escrito: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A certidão vem imediatamente, ainda que você não veja. E se alguém chegar para você dizendo que você é filho de outro pai, você vai dizer: não, 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 eu tenho a certidão de nascimento. Então ninguém pode provar o contrário. Você pode até querer fazer um DNA em mim, vai dar exatamente ao dele, do meu pai. Não vai dar diferente. Eu quero nessa manhã convidar a você que está aqui. Se você percebe, eu não quero lhe constranger, que Cristo não tem sido verdadeiramente o centro da sua vida. Você até tem dito: eu sou cristocêntrico. Mas o rapaz acabou o namoro, você diz: ah, meu Deus, vou morrer, eu não aguento viver sem ele. Cristo é o seu centro? Ah, mas aquele emprego que eu esperava não saiu, e agora? Aquele emprego não é o centro. E que a gente possa fazer como Paulo fez, se desconstruir nessa manhã, para que seja erguido alguém cujo centro é Cristo, e a nossa vida possa fluir de fato e de verdade. Eu não tenho nenhum medo nessa manhã de chamar você aqui na frente. Se você quer, juntamente comigo, nós orarmos nessa manhã e dizermos assim: eu vou verdadeiramente voltar para o primeiro, para aquele que me construiu antes da fundação do mundo. Eu quero voltar. Então, se você quer, você não está obrigado, você pode vir aqui na frente e se ajoelhar por um momento, e eu vou orar. Eu já estou aqui, e eu quero isso a cada dia na minha vida. Pode vir e se ajoelhar aqui no momento. Se você pode se ajoelhar, se não pode, não se ajoelhe, mas se você pode, você deseja vir, venha. Se você já tem Cristo no centro, e isso é fato na sua vida, fique tranquilo. Mas se está faltando isso, meu irmão, Deus está nos dando nessa manhã uma oportunidade. Ele está dizendo para mim e para você, através de Moisés lá no passado: Bereshit, eu sou o cabeça, eu sou o primeiro, eu sou.